um pouco sobre classificação, para tentar, assim, vocês entenderem como é que funcionam as classificações, que normalmente é o que cai. Então, de epidemiologia, normalmente ela não é muito comum, 3 por 1 milhão, estatística mundial. Geralmente ela é de qualquer idade, pode acontecer, mas é mais comum em jovens, adultos jovens e crianças. Então, homens são bem mais acometidos que mulheres, e nas crianças, ela é mais relacionada com rinocinusite aguda bacteriana, e nos adultos com agudização de sinusite crônica com ou sem polipose. As complicações orbitárias, elas parecem ser mais comuns em crianças pequenas, e um dado importante é que tomar antibiótico antes, né, estar tomando antibiótico não impede uma evolução desfavorável. Eu fiz um mix de pesquisa no EPOS e no tratado. Então, tem um pouquinho de dado dos dois, eles são bem parecidos. O EPOS é um pouquinho mais, assim, tem mais informações que o tratado. Então, de exame físico, principalmente como as complicações orbitárias são mais comuns, tem que avaliar principalmente a parte ocular: edema, proptose, diplopia, dor nos olhos, cefaleia, pensando em alterações intracranianas, sinais meníngeos. Os exames de imagem são importantes, principalmente é mandatório, né, para entender qual que é a extensão da doença, sempre com contraste. E exame laboratorial, tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento. Então, as complicações, elas são incomuns, né? 3 para milhão lá. A mais comum é periorbitária, de 60% a 80%, depois vem as intracranianas, e menos comuns são as ósseas. Então, as complicações orbitárias, elas são 4. Então, a gente tem a celulite pré-septal, a celulite orbital e os abscessos. Eles podem ser subperiosteais ou intraorbitários. Então, o diagnóstico ele tem que ser rápido, porque senão pode aumentar muito a morbidade a longo prazo, principalmente cegueira. Via de disseminação, isso também é uma coisa que cai bastante, pode ser por deiscência da lâmina papirácea, pela própria sinusite aguda ali, ou por disseminação retrógrada através da drenagem venosa. Então, para a complicação orbitária, os seios mais acometidos são o maxilar e o etimoide por proximidade, né? Em adultos, pneumococo, em crianças, hemófilo, seguido pelo pneumococo. Então, a flora aí é bem semelhante. Então, para a complicação orbitária, a mais comum é complicação de sinusite etimoidal. Então, por conta da lâmina papirácea ser muito fina, ele entra ali na região da órbita através da própria lâmina papirácea. Então, assim, a órbita ela é dividida na região pré-septal, que é antes do septo orbitário. Então, existe uma certa confusão, assim, uma crítica, digamos, ao sistema de classificação, porque celulites pré-septais podem ser complicações de outras coisas que não sinusites. Então, foram feitas, né, outras classificações pensando que a celulite pré-septal, normalmente ela é infecção relacionada a uma dacrocistite, a sei lá, uma picada de inseto, uma lesão de pele, mais do que uma rinocinusite propriamente dita. Quando a gente tem um envolvimento pós-septal, que é um envolvimento orbitário propriamente dito, né, que a órbita ela começa na região pós-septal e vai até lá atrás no cone orbitário. Então, nesse momento, o paciente vai começar a ter proptose e uma dificuldade de movimentação ocular, porque na região pós-septal a gente já começa a ter a questão da musculatura extrínseca, né? Na região pré-septal não, normalmente é só um edema e o paciente não tem queixa nenhuma visual.
Então, quando a gente pega um paciente assim, com edema orbitário, a gente tem que primeiro entender e acender uma lanterna para ver aonde que está essa infecção. Então, se o paciente tem só um edema de pálpebra, que começou recente, às vezes tem uma lesão ali perto da pálpebra ou não, ou se tem sinal de sinusite aguda. Então, se tem sinal de sinusite aguda, a gente tem que levantar o alerta para começar a pensar a partir de uma celulite orbital para frente. Agora não, o paciente não tem nenhum sintoma nasal e tal, a gente já pode começar a pensar mais em celulite pré-septal mesmo. Então, essa daqui é a classificação que mais aparece em prova. Esse esquema que eu coloquei aqui é o esquema da Max Otorrino, que eu acho muito legal e muito fácil de entender. Então, pré-septal aqui no primeiro. Vocês veem meu mouse? Vocês veem meu mouse? Olá. Tô procurando, não tô vendo não. Sim. Sim? Tá. Sim. Beleza. Então, o pré-septal aqui, a celulite orbital, ela entra no cone orbitário. O abscesso subperiosteal, ele vai ficar abaixo do periósteo aqui da região da órbita. O orbital é um abscesso que é na região dentro do cone orbitário e aí a trombose do seio cavernoso. Gente, tô congelando aqui. Sorry. Até com a voz tremendo. Então, isso aqui ele tem uma crítica porque uma celulite orbital, mesmo que não seja um abscesso, uma inflamação no cone orbitário, ela pode levar à cegueira mais do que, por exemplo, é mais provável que tenha uma sequela visual numa celulite do que um abscesso subperiosteal. Então, o estágio 2, ele é mais grave do que o estágio 3, digamos assim. Então, essa que é a crítica, mas é uma... E outra coisa também é que seria uma trombose de seio cavernoso, que é o estágio 5, ele já é uma complicação intracraniana. E a pré-septal é uma complicação que nem a orbitária. Então, isso são as críticas, mas de modo geral, é a classificação que mais cai, até porque tem tantos detalhes, que eles gostam de cobrar detalhes. Então, aqui, como eu já falei, a clínica vai ser edema palpebral, vai ser raro ter uma rinocinusite de causa inicial, e normalmente ela não tem nenhum acometimento de visão, ela só é um acometimento de pálpebra. Mas se não tratar, não fazer antibiótico, não procurar atendimento, ela pode sim evoluir e fazer uma celulite de fato pós-septal. Na celulite orbital, a gente tem essa chance, né, de ter... Eu vou deixar os slides aqui, tem bastante texto, tem bastante coisa do EPOS, mas é para vocês terem, tá? Eu vou dar uma puladinha, porque não ficar lendo slide, não ficar aula maçante para vocês. A celulite orbital, ela tem uma chance grande de ter sequela visual, então tem que entrar com antibiótico rápido. No tratado, tanto no EPOS, não tem consenso com a corticoterapia para complicação orbitária. Então, a gente usa, meio que roubado da neurocirurgia, mas não tem nada que diga que corticoide endovenoso tem uma melhor evolução, a princípio, né, por literatura. Então, abscesso subperiosteal, esse sempre cai imagem, porque é super fácil de ver. O paciente pode apresentar limitação da mobilidade por conta de um rechaçamento, assim, da musculatura extrínseca. A partir daqui, todos são cirúrgicos. Então, o abscesso tem que drenar. Celulite, você pode não drenar, você pode acompanhar com antibiótico, e se tiver uma boa evolução, principalmente em crianças, você pode optar por tratamento conservador. Então, no abscesso, eu vou mostrar ali, vai ter um deslocamento inferolateral do olho acometido, né?
Normalmente porque esse tipo de abscesso ele acontece aqui na região do etimoide, então o músculo acometido vai ser o reto medial, e aí o desvio do olho vai ficar para o látero inferior. É super fácil de ver, qualquer abscesso ali vocês conseguem observar que realmente o olho fica paralisado, fica meio congelado e realmente desloca. Então, o abscesso não é uma indicação absoluta em crianças, como eu já falei, isso está no tratado e está no EPOS, então acho que é uma coisa que vale a pena relembrar. Aqui eu coloquei os critérios de indicação cirúrgica, que isso aqui também cai. Tipo, são 5 critérios, que é a ausência de melhora, quer dizer, a ausência de melhora da acuidade visual em 48 horas, se for um abscesso muito pequeno, se não tiver ausência de envolvimento, tipo, sem sintomas sistêmicos significativos, então isso aqui dá para esperar. Eu já vou voltar a tabelinha para vocês verem. Então aqui a gente tem um abscesso, complicação de sinusite aguda de seio etimoidal. Então a gente vê aqui o rechaçamento da musculatura para o lado medial. A gente vê que o cone orbitário está íntegro. Então aqui, apesar de a gente ter um abscesso grande, que normalmente vai precisar ser drenado, isso vai muito da... Jesus, tô tremendo o dente. Isso vai muito da experiência do cirurgião. De modo geral, no tratado, eles orientam fazer drenagem endonasal pela lâmina papirácea. Mas, se o abscesso for muito superior, aí eles orientam fazer o acesso normal, o lint modificado. Então, aqui a gente tem um exemplo de... Opa! Aqui a gente tem um exemplo de seio maxilar com seio etimoidal e com abscesso subperosteal, tanto medial, tanto superior. E aí, nesse caso, é orientado fazer ou a drenagem toda por via externa, ou acessar a parte medial por via da lâmina papirácea e o restante por lint. Esse aqui também é outro exemplo de abscesso subperiosteal. A gente consegue ver, ó, que tem uma camadinha que divide o abscesso do restante da órbita. Aqui é menos comum, por exemplo, mas dá para ver, porque é mais incomum. Gente, desculpa, tô tremendo muito. É mais incomum o sem maxilar, porque a capa óssea aqui é mais espessa, né? Mas aqui a gente pode fazer drenagem via anterior, né? Pela órbita, pelo assoalho. E aqui também vai precisar pela lâmina papirácea também. Tá, mas aqui a gente consegue ver a capinha do abscesso. Apesar de ser uma coleção normalmente maior, ele é um abscesso que traz menos morbimortalidade por conta de não acometer de fato o cone orbitário. Então, agora o abscesso orbital, que é o abscesso quando ele entra lá dentro do cone orbitário, que é onde passa o nervo óptico, né? Aí aqui realmente precisa drenar, aqui a morbimortalidade é super mais importante, assim, né? Por conta da quantidade de pus e inflamação perto do nervo. Normalmente é resultado de um atraso de diagnóstico. Então, essa daqui eu estou colocando, são todas as imagens do tratado, porque na prova cai a imagem do tratado. Então, aqui a gente também vai ter a diferença do... Esse aqui dá para enxergar bem, que o olhinho está rechaçado lá para o canto, ó, o globo ocular para inferolateral. E também a gente tem uma ausência de delimitação entre a musculatura e o
e o abscesso. Então, isso também mostra que provavelmente o abscesso esteja intraconal. Então, tratamento, isso aqui é uma tabela que sempre cai, que são critérios para indicação cirúrgica no tratamento de complicações orbitárias. Então, em complicações orbitárias gerais, a gente sempre vai operar se tiver presença de abscesso, diminuição de acuidade visual, se não tiver melhora de 48 horas de antibiótico, perceba que não fala nada de corticoide, ou se piorar, mesmo com antibiótico EV. Por exemplo, usou um dia de antibiótico e piorou, opera. Agora, para tratamento conservador, no abscesso subperiosteal, que isso aqui, você pensa, é um abscesso, beleza, tem que drenar. Porém, a gente pode fazer um tratamento conservador desde que visão, pupila e retina normais, sem oftalmoplegia, pressão intraocular normal, menor que 20, proptose menor ou igual a 5 milímetros, que é visualizado na tomografia, e a largura do abscesso é menor ou igual a 4 milímetros. Então, isso aqui, eu coloquei aqui prova, que se vocês forem ver essa aula de novo, isso aqui é uma coisa que tem que decorar. Daí aqui eu vou falar rapidinho sobre a trombose. Ela acontece quando essas veias valvulares lá entram, tipo, vai a infecção lá para trás, e ela é uma infecção classificada nas complicações orbitais, mas na verdade ela é uma complicação intracraniana. Então aqui tem indicação de só um minutinho. Oi, tudo bem? Estou no meio de uma aula. Enfim, é uma complicação intracraniana, aí pode ter aquele síndrome do ápice orbitário, vai pegar alguns nervos da base do crânio ali, normalmente precisa anticoagulação, antibiótico, e às vezes precisa ou não tratamento cirúrgico. Aí, enfim, vai ter que dar uma olhada sobre pressão licórica, porque pode ter pressão de abertura, né, na punção licórica elevada. As hemoculturas são geralmente positivas, mas às vezes o próprio cultura de líquor é negativo. Para esse tipo de complicação, a gente acompanha com PCR, VHS e dedímero. Então, aqui, a única delas que é importante é a ressonância, as outras, como são complicações relacionadas à sinusite e são mais em região de órbita, a tomografia vai super bem. Já que a gente vai precisar realmente de um exame de ressonância com contraste para avaliar a questão de fluxo venoso, para ver realmente a trombose, né? Então, aqui é uma outra classificação, que é uma classificação de um pessoal da USP, que eles colocaram só em 3, excluindo lá a celulite pré-septal, excluindo a trombose de seio cavernoso. E essa daqui é a classificação de Mortimer, que é eu coloquei um Tzinho aqui, que é como eles ensinam no Maxi, que é para lembrar que é um estudo tomográfico. Ela também é para complicação orbitária, ela exclui o estágio 1 e 5 também, e ela exclui as infecções o que seria o abscesso subperiosteal. Então, eles meio que colocam junto eles colocam, por exemplo, um abscesso pós-septal subperiosteal junto com o abscesso intraconal, sendo que, na verdade, eles são muito diferentes em questão de prognóstico. Então, assim, cada um faz uma classificação. A parte boa dessa classificação é que ela é por ordem de morbidade. Então, o 1 realmente é melhor que o 2 e realmente é melhor que o 3. Ao contrário de Chandler lá, que o 3
melhor, né, em prognóstico, digamos, do que o 2. Então, as complicações intracranianas, gente, daqui para frente, os slides eu não garanto, tá? Mas depois eu altero no mundo de vocês. Então, as complicações intracranianas, elas são as mais graves. A disseminação por sistema nervoso é sempre via hematogênica. O mais comum é uma sinusite frontoetimoidal, então, do frontal até mais do que o do etimoide. Os demais seios raramente dá problema de complicação intracraniana. Frequência de primeiro subdural, depois o abscesso cerebral, terceiro meningite, depois o abscesso extradural, em quinto as tromboses venosas. Então, mesmo todas as complicações intracranianas, as tromboses estão lá no final, então realmente é uma coisa bem rara. Uma coisa ruim, a gente tem que ficar atento, é que o empiema subdural, ele é um empiema que está em contato diretamente com o cérebro, né? Então, embaixo da dura. Então, se a gente suspeita, ou se tem uma sinusite importante, tomografia e tudo mais de seio frontal, por ele ser o mais comum, ele também é o mais mórbido, digamos. Então, realmente não pode atrasar diagnóstico, não pode atrasar tratamento, e muito menos intervenção neurocirúrgica. Na complicação intracraniana, normalmente é polimicrobiana, tem que fazer ressonância, e sempre pensar em paciente com cefaleia muito intensa ou sinais de irritação meningia associada à rinocinusite aguda bacteriana. Então, aqui, eu vou mostrar um pouquinho de imagens para vocês dar uma olhada na diferença, tá? Elas são todas do tratado também. Então, é empiema subdural, deixa eu ver uma coisinha aqui. Esse aqui é só o epidural, não, só o subdural. Eles são... Aqui tá errado. É só o subdural. Ele é mais frequente, então tem mais sintoma do que o extradural, justamente pela irritação própria do cerebral. Ele tem uma rápida deterioração do quadro e uma mortalidade bem alta de 25%. Então, e sequelas podem chegar até 55% dos casos. Então, assim, pensou, não dá para atrasar diagnóstico. O abscesso cerebral, ele é mais raro. Ele é até mais comum em complicações relacionadas a otites do que sinusites. Da questão de complicação de abscesso para a sinusite, os seios mais comuns são o esfenóide etimoidal, e também o paciente vai apresentar maior sintoma é cefaleia e rinocinusite crônica, né, que, como eu expliquei no começo da aula. Adultos, a maior causa é rinocinusite crônica agudizada, diferente de crianças que é rinocinusite aguda bacteriana normal, né, primária. Daí febre, náusea e tal, isso aí é tudo um sinal neurológico. Então, meningite, os seios mais... Isso aqui meio que tem que saber para a prova, assim, mas daí por exame você consegue ter uma dedução. Meningite, a infecção mais comum com etimoide esfenóide, e os patógenos mais comuns é o pneumococo de sempre, e aqui entra o aureus ao invés do hemófilos. Então, aqui, o abscesso extradural, né, o epidural, ele normalmente é mais associado à infecção de sinusite seio frontal. O sinal é o biconvexo, né, a mesma coisa que a gente pensa para trauma lá e tal, o epidural é sempre esse sinal de biconvexo na tomo. Daí aqui, ó, achei legal essa imagem porque mostra um abscesso extradural aqui em região frontal, mais uma complicação orbitária aqui, e aí você consegue ver realmente o deslocamento látero inferior do olho aqui, por conta do acometimento medial aqui da órbita. Aí, por último, a trombose venosa, normalmente as mais comuns é seio cavernoso ou seio sagital superior, que são os que estão mais próximos dos seios da face, né? Então, o tratamento é antibiótico. Para complicação neurológica, sempre uso de corticoide endovenoso, por conta do edema cerebral, né? Então, a neurocirurgia, ela já tem mais
estudos assim comprovando sobre o benefício do corticoide, apesar de a gente ver clinicamente, né, como todos sabemos, não existe assim comprovação, pelo menos que diz no EPOS, sobre um benefício do uso do corticoide na complicação somente orbitária, tá? E drenagem cirúrgica, né? Abscesso sempre drenagem. Então, terminando, as complicações ósseas, elas são raras, né? Menos de 5% das complicações de rinocinusite aguda. A disseminação, elas são sempre hematogênicas, e não por contiguidade, assim, né? Como seria o mais que a gente ia pensar. Agente etiológico, Staphylococcus, também pneumococo, anaeróbios, elas acontecem mais em adolescentes e adultos jovens, como é o padrão da própria complicação como um todo, né, de sinusite aguda. A própria complicação óssea pode levar a uma complicação do sistema nervoso central, pode causar osteomielite, abscesso e, eventualmente, continuar ali, né, continuação para o sistema nervoso central. Então, é aqui que a gente entra no tumor de Pote, que é aquela edema, né, em região frontal, que pode drenar para a pele. Então, fica uma região abaulada aqui na região frontal. E o segundo, além do seio frontal, o segundo mais acometido é o seio maxilar. Então, a tomografia, né, por ser uma complicação óssea, ela é primordial para tratamento e diagnóstico. Cintilografia com tecnésio, ela é importante não, ela é possível, né, para diagnóstico, mas a cintilografia com galho, ela serve para atividade inflamatória e monitoramento pós-operatório. Por ser uma osteomielite, né, assim, uma infecção óssea, então pode ter sequestro ósseo ali e tudo mais. Nunca vi fazer, não é a nossa realidade, mas é o que cai em prova. Então, cintilo com galho para acompanhamento e seguimento. Então, o tratamento é clínico cirúrgico, tem que abrir, tem que debridar, tem que retirar toda a área que está assim, acometida pela infecção. O antibiótico é de 6 a 12 semanas. E deve cobrir para patógenos, deve ser um antibiótico também para sistema nervoso central, porque tem grande chance de fazer uma infecção por contiguidade ali. Então, complicações é o tumor de Pote e a fístula frontocutânea, que aí, quando acumula essa secreção ali, ela pode realmente fazer uma drenagem externa e fazer essa fístula. Então, o segmento é de 6 a 12 meses, monitorar sempre a completa resolução da doença e excluir qualquer recorrência de tratamento, qualquer recorrência ou complicação do tratamento. Então, é importante fazer um diagnóstico precoce para redução de sequelas e melhora a qualidade, principalmente visual. Gente, é isso. Desculpe muito, muito o atraso. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa e o meu frio. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Hello? Estou sozinha. Oi? Não, o teminha é bem complexo, bastante coisa para estudar, né? Para prova, mas Cara, é um dúvidas tema específicas. que cai. É um tema que cai a rodo, assim, e todos esses detalhezinhos cai. Então, muita classificação. Né? Cai toda a classificação e cai esses critérios caem todos. Mas assim, decorem, depois esqueçam, depois relembrem quando necessário. Tá, então, basicamente são 3 classificações, as que caem na prova são as 2 primeiras, e é isso. E reconhecer o que é o abscesso na tomografia e conduta para cada um, e lembrar as pegadinhas, o que pode ser tratado inicialmente clínico, o que não pode. Fechou? Obrigado Fechou, pela cara. aula. Valeu pela aula, hein?
Gente, desculpa a demora aí, mas realmente aqui tudo atrasa, né? Como vocês sabem, é na paz de Deus esse lugar. Então, Vai, tchau. Cecília. Valeu, Gabi. Obrigado, doutora. Obrigada, Gabi. Beijo. Beijo, tchau. Obrigada.